PT Pirapora, o amigo Alex César, a quem eu agradeço por ter atendido o nosso convite, dando o primeiro boa tarde. Obrigado, Alex, por ter atendido o nosso convite para vir aqui falar um pouco, né, desse trabalho desenvolvido aí no início, vamos dizer assim, da nossa presidente Dilma. Boa tarde para você, Alex. Boa tarde, meu amigo Rogério, boa tarde a todos os ouvintes, as ouvintes da nossa rádio Pirapora. Com muita satisfação que eu atendo novamente aí sua convocação, que é um prazer enorme para nós do PT estarmos aqui na rádio. É sempre bom. E aí você usou o termo correto, que é a convocação. A convocação, sem dúvida alguma. É uma convocação muito boa. Olha, vamos começar pelo governo federal. O novo mandato da presidenta Dilma, algumas mudanças, a continuidade de alguns ministros. Como que você, PT, avaliaram aí esse novo ministério da presidenta? Olha, Rogério, o início de um governo, né, tem que ser pautado por diálogo, entendimento entre os partidos que compuseram a coligação vitoriosa, né? E eu acho que, pela conjuntura política atual, a nossa presidenta foi muito sábia, né, em atender aos partidos que compuseram a coligação vitoriosa, de estar encaixando esses ministros, cada um na sua área específica, alguns nem tão técnicos assim, mas que vão representar muito bem os ministérios, né? Agora eu quero destacar, Rogério, o quão importante é uma região, um estado, se empenhar num projeto político e acreditar nele, né? Nós tivemos aqui no norte de Minas quase 80% de votação da presidenta Dilma, e hoje nós temos um representante da nossa região como ministro de Desenvolvimento Agrário, né? O nosso querido e professor Patrus, que é um grande homem público, haja vista por onde passou, né? E vai ser importantíssimo para a nossa reforma agrária na nossa região, né? A gente pode aí, os movimentos sociais devem estar aí hoje festejando a indicação desse grande homem público e muito envolvido com os movimentos sociais, principalmente a questão agrária. Verdade, mesmo porque ele conhece isso, né? Conhece isso de perto, não só aqui no norte, como Vale do Mucuri, Vale de Jequitinhonha. Então é um cara que, na minha concepção, também muito bem escolhido pela presidenta, uma vez que ele conhece o dia a dia e o sofrimento desse povo, né, Alex? Exatamente. A campanha para deputado do Patrus foi pautada nessas questões, né, da reforma agrária, do fortalecimento das instituições que lutam pela terra, né, e a gente vê que a Dilma sabiamente contrabalanceou essas escolhas, porque a gente recebeu muitas críticas, né, quando a Cátia Abreu foi escolhida para ser secretária de Agricultura, né, e a gente não entende como que funciona essa negociação política, né? Porque a Dilma, ela tem que atender, por exemplo, nós temos hoje uma Câmara com quase 60% de deputados que representam o agronegócio, né? Ou seja, os deputados ruralistas. E ela sabiamente pega a Cátia Abreu e atende a esses deputados. Porque a gente sabe que na política vive-se de como é que fala? Você tem que atender alguns setores. Nós passamos uma eleição muito apertada, né? Então, para garantir a governabilidade, a Dilma tem que saber atender esses setores, porque senão a gente não consegue governar. São 4 anos pela frente, e 4 anos que vai ter que ter uma base muito firme no Congresso. E uma bancada que cresceu, né? Uma bancada que cresceu, exatamente. Nós perdemos espaço. Então essa vinda da Cátia Abreu, que sempre representou o agronegócio, isso não é notório, todo mundo sempre soube disso. Então ela atende a quase 60% dos deputados que representam esse segmento. Então foi uma escolha muito sábia. E para contrabalancear, coloca o Patrus, que é um homem envolvido diretamente com os movimentos sociais, para propor aí essa tão esperada reforma agrária. Ou seja, eu agrado gregos e troianos. Gregos e troianos, acho que é uma decisão muito sábia. Vamos para a linha econômica do governo. Mudança, saída do Guido, como é que você vê essa nova equipe econômica? Qual que é a sua expectativa para ela? Assim, a mudança, há mudança, mas a forma de governar não será muito diferente, né? Por quê? Porque a gente vê que
a gente recebeu muitas críticas na campanha, que o Brasil não está crescendo, que o Brasil está desacelerado, mas o que os novos ministros já propõem é que o Brasil continue a crescer sem tirar daqueles que mais precisam, ou seja, o trabalhador. O emprego, nosso emprego hoje é um emprego pleno, né? O nosso salário mínimo, ele está acima da inflação. Então, eu acho que manterá essa linha, né? Eu acho que não vai fugir muito dessa linha, de continuar a retomada do crescimento sem cortar de onde mais precisa, que é o emprego e o salário. Essa mudança também era necessária. Há um desgaste, a gente sempre fala em reeleição, há um desgaste natural, ainda mais um ministro da economia de um país como o Brasil, né? Sim, a gente está no governo há 12 anos, né, Rogério? Há um desgaste. Por isso que quando a gente fazia a nossa campanha, a gente já propunha o governo novo, ideias novas, né? Que a gente atendesse a esse clamor de uma boa parte da sociedade de que precisava se fazer algumas mudanças, e apostaram em nós e que nós façamos essas mudanças, né? Mas com muita responsabilidade, que seja mudança que não sofra impacto naquela classe nossa que mais precisa, que é a nossa classe trabalhadora. E isso realmente é importante. O Cid Gomes, na educação. Rogério, Cid Gomes foi um grande governador do estado, né, do Ceará. Fez mudanças importantíssimas no estado. O Cid Gomes já veio com uma proposta de revisão do piso, né, da nossa educação. Que agradou, viu, Alex? Mais de 13%. Nosso piso salarial, nosso piso hoje, nacional, ele está em torno de R$ 1.600, quase R$ 1.700. Ele vai para quase R$ 2.000, né? Já veio com uma proposta muito boa. E é um grande homem público também, né? O Cid Gomes revolucionou o estado do Ceará na questão educacional, né? Ele já propõe também uma revisão do currículo do ensino médio, que é fundamental para que nossos jovens cheguem mais preparados na universidade. Então eu acho que vai ser um grande ministro também. O discurso dele agradou, né, sindicalistas, agradou professores, agradou todo mundo, né? A gente, eu acho que era esse discurso que o pessoal ligado à educação gostaria de ter ouvido, né? Assim, a gente tem que ver que o nosso partido, os nossos aliados, não tomam decisões sem consultar os principais envolvidos, né? Que no caso são os educadores e os sindicatos que representam essa classe. Então houve-se muito debate anterior a isso, né? E não vai ser diferente assim também no nosso governo do estado, né? Quem acompanhou o discurso de posse do Pimentel, é um discurso muito inclusivo, né? De participação popular, de debate, de discussões, de conselhos populares. Eu acho que tem tudo para dar certo também. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Só 39 ministérios, não é muito não, Alex? Rogério, a gente vive num país... Nosso país é muito grande, é um país continentalmente enorme, né? Algumas democracias, como a China, por exemplo, e o Canadá, tem 42 ministros, tem 41 ministros. Acho que pela dimensão do nosso país, tem que haver essa quantidade de ministérios para atender a todos os setores. Por exemplo, nós temos ministérios importantes da pesca, né? Nós não podemos extinguir um ministério desse, não. Quando o nosso adversário falava na campanha que tinha muito ministérios, a gente fazia a pergunta, né? Peraí, tem muitos ministérios, com qual que o senhor vai acabar? Ele nunca nos respondeu, né? Por quê? Será que ia cortar o Ministério da Pesca, o MDA? Então, eu acho que não. Eu acho que 39 ministérios atende a um país do tamanho do nosso país. Notícia aqui do Globo.com, o novo ministro da cidade, Kassab, que afirma terá apoio do PSD. Mas um partido importante aí do ex-prefeito de São Paulo. Faz parte das alianças, né? E aquilo que a gente está falando, né? Nesse segundo ano aí, nesse segundo mandato da Dilma, esse apoio importante aí do PSD. E o Kassab também é um cara que, de boa articulação, foi um grande político. Um grande prefeito da cidade de São Paulo, né? Trouxe um partido importante, que é o PSD, também para a base do governo, e com certeza será um grande ministro. Sem dúvida alguma. Aloysio Mercadante. O Mercadante, o currículo dele já fala, né, por nós. É um grande articulador político, já esteve à frente dos ministérios do governo Lula, é um grande político. Podem apostar nesse nome. Eu não posso falar dos meus companheiros, Rogério, senão vão falar que é porque é do PT. Mas são nomes muito bons. O nome de Aloysio Mercadante já fala por si só. Verdade. Né? O currículo dele
Agora nós temos também o Ministério da Cultura, né? O Juca Ferreira. O Juca Ferreira foi secretário, atual secretário de Cultura do Estado da cidade de São Paulo, implantou projetos importantíssimos no governo Lula, atuou no Ministério como ministro da Cultura dos anos de 2008 ao ano de 2010. Desde 2003 esteve como parceiro do Gilberto Gil, né, até 2008, quando o Gilberto Gil se afastou, ele ficou até 2010, implantou um programa, Rogério, é um programa que eu considero assim, fundamental para o acesso à cultura no nosso país, que é o Vale Cultura. Isso é maravilhoso. Então, um ministro que reassume um ministério que já vem com essa carga, ele implantou o projeto Axé, trabalhava com jovens e crianças. Esse projeto Vale Cultura é muito interessante. É um projeto que dá para o trabalhador R$50. E ele pode gastar em livrarias, shows, teatros, cinema. E isso é deduzido no imposto de renda da empresa, entendeu? Então, o subsídio que o governo dá para o trabalhador ter acesso à cultura. Isso é muito legal, porque a gente percebeu, né, até os próprios artistas começaram a elogiar aquela iniciativa, uma vez que o brasileiro começou a gostar mais de cultura, porque ele teve mais acessibilidade a essa cultura. Sim. Porque hoje, e vamos ser sinceros, né, Alex, nós que vamos, de repente, você vai no grande centro, tô lá em Belo Horizonte, vou assistir uma peça teatral, você tirar do teu bolso para você ir, você pensa duas vezes. Agora, quando você tem um incentivo, você vai, né? É caro, né? É o que você falou, a cultura, ela está centralizada grande no centro. Nós precisamos interiorizar essa cultura. Verdade. Nós precisamos trazer a cultura para o interior e fomentar os grupos que nós temos aqui. Nós temos grupos muito interessantes em Pirapora. Nós temos a FAP agora, que nasceu no governo Léo, que foi incentivada por ele, é uma iniciativa muito importante, que tem músicos, escritores, pintores, nós temos artistas. É só a gente pegar os saraus, né? O nível que nós né? Nós temos a Belê aqui em Pirapora, que precisa se fomentar, a gente precisa fomentar esse grupo. O Araçá nasceu agora. Da Fabiane. Né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso, né? Porque nós que estamos no interior também, talvez seja um pouco de culpa nossa de não correr atrás disso, né? A gente ir lá no Ministério da Cultura, olha, como é que funciona isso? Isso aí nós temos canal para isso, né? Existem projetos para isso? Nós temos que levar projeto, encher a pasta, botar debaixo do braço e ir lá para o Ministério da Cultura. O Leonardo Monteiro, que é o nosso grande aliado aqui no município, que está com o gabinete com as portas abertas para que possamos ir lá nos ministérios com ele e nos dar uma força. O Juca está te perguntando aqui, o Juca, morador do bairro Santos Dumont, pergunta, Alex, essa onda de informação sobre a Petrobras pode manchar esse segundo mandato da presidente Dilma? Como é que você vê isso? Um abraço para você. Obrigado, Juca. Juca, sua pergunta é muito atual e muito importante. Muito importante. Olha, Juca, eu vou tentar resumir de uma forma assim que talvez te esclareça. A corrupção, ela não foi criada pelo PT. A corrupção na Petrobras, muito menos. A atual presidenta da Petrobras foi colocada no cargo que está, e as investigações que foram levadas aí por delações seletivas e premiadas, elas já estavam sendo todas investigadas. Talvez tentem derrubar a Graça Foster hoje pelo papel que ela vinha desempenhando dentro da Petrobras, que era de investigação. O que foi feito através de uma parte da mídia foi pegar um cidadão e fazer dele um bode expiatório para ganhar as eleições de 2014, a nossa última eleição. Por quê? As delações são seletivas e só para... Se você acompanhar todas as denúncias, são para comprometer o PT. Nós vamos acompanhar agora os desfechos das investigações, como diz a presidenta, não ficará pedra sobre pedra. E nós teremos todos os partidos praticamente envolvidos nesse escândalo da Petrobras. Partidos, empresários. E eu te falo outra coisa, Juca. O PT foi o partido que mais criou ferramentas para se combater corrupção nesse país. Nunca a Polícia Federal trabalhou tanto. No governo Lula foi criada a Controladoria Geral da União. No governo Lula foram aprovadas leis importantíssimas, como o Portal da Transparência, como a lei
de ficha limpa foram dos nossos governos. A lei de combate à corrupção aprovada pela presidenta Dilma, que torna a corrupção crime hediondo, ela é fantástica. Ela é fantástica. Foi no nosso governo. Então eu volto a dizer, Juca, não acredito que isso vá manchar o segundo mandato da presidenta Dilma, porque isso não é uma marca do PT. Isso vem desde 1990 dentro da Petrobras, envolvendo partidos políticos, empresários e grandes empresas. Então, o que tem que se fazer é investigar e doa quem doer. Legal. Chamada Geral, o show da informação. Sempre no oferecimento de Madeireira Pio 12, estamos com o programa Chamada Geral. E hoje, para minha satisfação, recebendo o presidente do PT Pirapora, o amigo Alex César. Alex, meu amigo Carlos Antônio Moreira, o mais atleticano dos cruzeirenses, dizendo que está muito feliz com a participação e com sua fala bem esclarecedora. Só pra gente, meu amigo Moreirinha, Carlos Moreira, o cara tem o símbolo do Atlético no nome, Clube Atlético Mineiro, né? Carlos Antônio Moreira, e é cruzeirense. Vê se eu aguento um negócio desse, rapaz. Só meu amigo Moura mesmo, é um caso sério, esse meu amigo Moura. Pra gente fechar os ministérios, comunicação, o esporte, e algumas pessoas já reclamando do Mineiro que foi colocado lá, né? Mas eu acho que a pasta do esporte é uma pasta que tem que ser assumida por uma pessoa que tenha muita, como eu vou dizer, muito feeling para a área, né? Mas o Jorge Hilton também é considerado um homem público exemplar, muito sério. E eu acho que o Jorge Hilton saberá cuidar muito bem dessa pasta. E ele tem uma tarefa. Desafios, Olimpíadas, né? 2016. Eu acho que a presidenta escolheu bem também o Jorge Hilton, no Mineiro. Pode não ser um cara ligado ao esporte, mas um cara técnico, um pastor, um cara renomado. Exatamente, né? E assim, é do partido aliado, né? Nós temos que atender os nossos partidos, né? E o Ministério está suscetível à troca. Se a presidenta perceber que isso não funcionou, que eu acho que vai funcionar, ela trocará com certeza. Mas eu acho que ele será um grande ministro, pela seriedade que ele é. Comunicações, aí o meu forte ídolo, o nosso amigo Berzoini, um cara sério, que tem uma missão importante, eu acho, Rogério. Eu acho assim, o ministro das Comunicações tem uma tarefa importante mesmo, que é quando a gente fala, o PT sempre é criticado quando se lamenta a regulação da mídia. Muitas pessoas entendem regulamentar mídia como censura, amordaçar a mídia. Não. Rogério, a nossa mídia atual, ela fere a nossa Constituição. O artigo 220 da nossa Constituição prevê o seguinte: não pode haver monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação. 70% da nossa TV aberta, 70%, é controlada por uma emissora. Pela Globo. O artigo 221 da Constituição diz que a produção tem que ser regional e independente. As produções regionais e independentes devem ser estimuladas. Aí a gente pega 98% de toda a produção da TV aberta é feita no São Paulo. É aquilo que você criticava outro dia, quando o Atlético ganhou do Flamengo. Eu sou flamenguista, mas eu critico. Que o radialista, quando o Flamengo fez um gol, ele demonstrou a satisfação dele e torceu, porque o Flamengo fez um gol, o Atlético virou e ele deu um cala-boca nele. Então, isso é regulamentar a mídia. É que mais estados participem dessa grade de programação. Ela é feita hoje 98%. 98%. Só resta 2% para nós, no eixo Rio e São Paulo. O artigo 54 determina que deputados e senadores não podem ser donos de empresas ou veículos de comunicação pública. O estado do Maranhão, o Sarney é dono de quase todas as rádios. Verdade. O Collor é dono de quase todas as rádios. O Agripino Maia é dono de várias emissoras de rádio e televisão. O Edson Lobão, eles controlam inúmeros, canais de rádio e TV nos estados que eles representam. Isso não pode. Isso fere a nossa Constituição. Então, regulamentar a mídia é dar um basta nisso. E eu torço para que o Berzoini tenha a coragem de fazer isso.
o nosso partido torce. E apostou nele. E eu acho que vai dar certo. Competência ele tem demais para isso. Vamos para o governo do estado. Os nossos secretários, né, dentre eles muitos votados aqui na cidade de Pirapora. Sim. O que a gente pode esperar do novo secretariado do Pimentel? Antes, a Rosiane está mandando um abraço para você, dizendo que confia muito na presidenta Dilma e também no Pimentel, que a gente vai ter aí muitos ganhos para Minas com o Pimentel também como governador. Obrigado pela confiança, Rosiane. Então, Rogério, a gente está muito feliz, né? É um momento histórico do partido, né? É a primeira vez que o PT governa o estado, que ficou aí na mão do PSDB durante muitos anos, e a gente vê reflexo em alguns setores que não foram muito, não avançaram muito, né? Haja vista a nossa educação mineira, né? A insatisfação entre os profissionais da área de educação, ela é conjunta, ela é unanimidade, né? Então o Pimentel já vem com uma proposta muito boa para a área educacional. Haja vista que o Sindiúti foi um grande parceiro do Pimentel nesse processo, ou seja, já vem com um sindicato da área, né, que representa muito bem a área, e eu acho que tem tudo para dar certo essa aposta do Pimentel nos professores do estado, de melhorar a qualidade do nosso ensino no estado. E volto a dizer também o quão importante é a votação do norte de Minas no nosso projeto. O norte de Minas hoje, nós temos nada mais, nada menos do que 2 secretários, né? Nós temos o Tadeuzinho, que foi também votado aqui, que foi reeleito como deputado estadual, e pega aí, assume uma secretaria de desenvolvimento urbano, né? E temos também um cara que a gente considera aqui no norte de Minas, o leão do norte, que é o Paulo Guedes, que pegou uma secretaria importantíssima para o nosso norte de Minas, Rogério. A Sedinor, a Secretaria de Desenvolvimento da nossa região, é importantíssima para Pirapora, é importantíssima para todo o norte mineiro. E o Paulo Guedes atua nessa área. O Paulo Guedes atuou muitos anos no DENOX, né? É um deputado que defende muito as causas sociais, o combate à seca. E a gente já vai com a reivindicação para o Paulo Guedes da manutenção do escritório do IDN aqui no município, né? A gente precisa a gente vai fazer um apelo a ele. Pirapora, por ser uma cidade que micro-regionalmente é importantíssima, né? Quanto é para o estado também, Pirapora é importantíssimo. Nós precisamos de manter um escritório do IDN aqui em Pirapora. É importantíssimo para nós, para a nossa política desenvolvimentista do nosso prefeito. Então a gente tem que garantir a manutenção desse escritório do IDN aqui junto com o Paulo Guedes. Muito legal. Só para a gente ter alguns secretários aqui do governo, né? O novo secretário é o Marco Antônio Rezende Teixeira, secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais. O Odaí Cunha, secretário de Estado de Governo. O Elvésio Magalhães, Secretaria de Planejamento e Gestão. O Eduardo Serrano, Secretaria-Geral do Governo. José Afonso Bicalho, Secretaria de Estado da Fazenda. A Macaé Evaristo, Secretária de Estado de Educação. Essa escolha dessa secretária é muito estratégica. A Macaé foi secretária do governo municipal, também ligada a um sindicato. O currículo assistente social formada pela PUC Minas, mestre em educação pelo FMG, foi secretário de Educação Continual, Alfabetização do CDI, do Ministério da Educação e do governo Dilma Rousseff, é professora da rede estadual de ensino desde 1984, foi secretária de Educação de Belo Horizonte e uma das responsáveis pelo Programa de Educação Integral da capital mineira, coordenou o Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais de 97 a 2004. Tem um bom currículo, Que currículo é esse? Aí depois tem o próximo aí, não. Tem o Fausto Pereira, que é o secretário de Estado de Saúde, médico, sanitarista, doutor Fausto, formado pelo FMG, doutor em Saúde Coletiva pela Unicamp, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, foi secretário de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, presidiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, por 2 mandatos. Temos ainda o Bernardo Santana, que já foi votado também aqui em Pirapora, do PR. Temos o Murilo Valadares, da Secretaria de Estado de Transporte, o Bernardo Santana é secretário de Estado de Defesa Social. O Murilo Valadares, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. Ângelo Osvaldo, secretário de Estado da Cultura. Esse também é um cara bom, hein? Jornalista, formado lá
É um cara bastante conhecido, o Ângelo Oswaldo. Nilmário Miranda, né? Nilmário foi para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos na Câmara. Com certeza, e está agora aí, deputado de 91 a 2013, né? Foi secretário nacional dos Direitos Humanos do governo Lula. Voltou à Câmara de Deputados em 2013 como deputado federal. Presidiu a comissão externa para os mortos e desaparecidos políticos da Câmara de Deputados e foi autor do projeto de lei que criou a Comissão de Direitos Humanos de Minorias, que presidiu de 95 até 1999. João Cruz Filho, secretário de Agricultura. Geraldo Pimenta, secretário de Estado de Turismo. Carlos Henrique, secretário de Estado de Esporte. O Carlos Henrique, eu gostei da indicação dele também, viu? Eu gostei mais dele do que do ministro. O Miguel Corrêa, secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Paulo Guedes, secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas. Altamir Rosso, secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Tadeu Leite, secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Políticas Urbanas e Gestão Metropolitana. Também o Salve, foi o outro também, esse já foi também deputado, né? Um cara bastante interessante. O André Quintão foi para a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento. Também que é muito ligado à área de desenvolvimento social. Muito. O André é muito. O Gamaliel Erval, Secretaria de Estado de Recursos Humanos. Ainda o Glênio Martins foi para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, além de outros. Mas o que para a gente é interessante é que nós temos hoje 2 deputados que foram votados em Pirapora que hoje têm cargos estratégicos do governo Pimentel. Só da nossa região, né? Só da nossa região. Que são daqui, né? Paulo Guedes é uma pessoa que você tem acesso a ele, o Tadeu é a mesma forma. Eu gosto de destacar, Rogério, a forma como o Pimentel conduziu a sua posse, né? Uma forma um pouco diferenciada, bem a cara nossa do PT, que trabalhamos assim muito com o povo, né? Quando ele chama, você vê que a nossa região tá com tudo e não tá prosa. A primeira pessoa que ele chama para subir no palanque lá dele, né, que é a sacada do palácio, é uma senhora aqui de São Francisco, né, representando o norte de Minas. Depois ele chama uma outra moça representando o aglomerado da Serra. Depois chama um produtor de queijo da Serra da Canastra. Tem uma forma irreverente E diferente, né? Diferente. Além de tudo, de valorizar as pessoas. Eu acho que essa valorização que o Pimentel tem, eu conheço pessoalmente quando fomos lá no museu, né, quando aqui em Minas a gente teve aquela oportunidade de estar lá no aquário, né, lá no zoológico, lá, e eu tive a oportunidade de conhecer o Pimentel naquela ocasião. E assim, é um cara fantástico, eu adorei ele particularmente, achei um cara muito sensível, até por ser uma autoridade, né? E aquele negócio, o cara sempre tá no meio do povo, um cara diferente. Isso. E eu gostei muito desse tipo acolhedor que ele fez na posse, uma coisa diferente, porque quando a gente está numa posse, eu já participei de algumas posses, não só aqui de prefeito, mas já tive a oportunidade de participar de governador. A imprensa, é até complicado, a imprensa chegar perto. Exatamente. E ele fez diferente, né? Ele chamou o povo para perto dele. Exatamente. Saiu ali no meio do povo, cumprimentando todo mundo, e isso foi legal. Eu achei uma atitude muito legal, Alex. É a marca do Pimentel, trabalhar em prol das causas sociais, né? E eu acredito que ele vai nos ajudar muito nisso, né? O Estado de Minas precisa investir mais em desenvolvimento social, né? Precisa acompanhar o governo federal. A gente falava muito na campanha, Rogério, que para nós tínhamos um projeto muito grande, que era a eleição da presidenta Dilma. Para nós seria muito ruim se a gente tivesse eleito a presidenta, eleito Pimentel e não tivesse eleito a presidenta. E Minas ganhou, né, Alex? Minas ganhou demais. Para que a gente possa continuar caminhando junto com o governo federal nessas causas, no fortalecimento do ensino técnico, na questão de moradia, né, questão de combate à fome, de combate à seca. Nosso norte de Minas sempre teve esse tipo de problema com seca. O governo federal tem implantado algumas iniciativas, né, como cisterna para todos, aquelas caixas d'água que o pessoal deve ter visto aí quando chegou aqui em Pirapora. Que está sendo usado agora como piscina. Fortalecer isso. E fortalecer isso é caminhar o governo federal junto com o estadual. Eu acho que Minas tem muito a ganhar. Nós temos muito a ganhar. Com certeza. No final do nosso programa, quero agradecer mais uma vez o amigo e companheiro, meu amigo Alex César, né, por ter atendido o nosso convite, vindo aqui, ele que é presidente do PT Pirapora, falar um pouco do governo, da expectativa do governo Dilma, do governo Pimentel. Alex, eu quero te agradecer mais uma vez e deixar o microfone para as suas considerações finais, já te agradecendo por ter atendido o nosso convite.
Eu que agradeço mais uma vez, meu amigo Rogério, aos ouvintes e às ouvintes da nossa Rádio Pirapora. Eu quero mandar um recado aqui já para os nossos companheiros, Rogério, que esse ano vai ser um ano de muita atividade, né? O ano de 2014 foi um ano de muito empenho na eleição dos deputados, do nosso governador e da nossa presidenta. Esse ano será um ano de muita atividade, de muita formação política, de muito diálogo, de muito entendimento, para que cheguemos forte, né? O partido chegue forte em 2016. Nós temos um pleito aí para prefeito, para vereador, que a gente possa alcançar êxito lá em 2016, e para isso a gente tem que conversar muito e reunir muito. E agradecer a todo mundo que votou, que acreditou, e dizer para as pessoas serem otimistas, que 2015 será um ano com um pouco de dificuldade no início. O governo do estado pegará aí um estado que não tem dinheiro para pagar esse mês os servidores, sabe, não sei como vai pagar, mas que em breve nós teremos assim boas notícias e botar ordem na casa para continuar, que as pessoas sejam otimistas, que 2015 será um ano bom sim, que vai dar tudo certo. Obrigado. Tive o prazer de ter no programa Chamada Geral de hoje o presidente do PT Pirapora, Alex César. Agradecendo a você pela sua audiência, sua companhia. Estamos chegando ao final do programa Chamada Geral, show de informação, que tem apresentação, reportagem, redação e edição de áudio do seu amigão Rogério Carlos. A seguir, fique com o programa Viva a Tarde. Um beijo no coração de todos. Até amanhã, a partir do meio-dia, com mais um programa Chamada Geral, show de informação. Muito obrigado a todos pela audiência. Fui! Você está ouvindo a Rádio Pirapora, ZYL 317. Canal 1240 AM. Rede Itatiaia.